sou uma profissional da psicologia, se eu me formei em psicologia, eu tenho um preparo. Então, concepções, valores acerca da sexualidade não vão interferir na minha forma de pensar sobre o assunto. Na verdade, eu não tenho, como profissional da psicologia, eu não tenho preconceitos, eu não tenho julgamentos morais sobre a sexualidade. A minha visão sobre a sexualidade, ela é completamente neutra. A gente sabe que isso não é verdade. O exercício do começo da aula foi justamente para a gente se deparar com o fato de que, ao se posicionar diante de determinados assuntos, ao pensar se concordamos ou discordamos sobre determinados assuntos, isso vai mobilizando em nós lembranças, isso vai mobilizando em nós situações que vivemos, relações que vivemos, alguns conflitos, vai mobilizando algumas dúvidas que nós mesmos temos, ansiedades que nós mesmos temos, expectativas que nós mesmos temos, idealizações, frustrações. Isso quer dizer que nós somos humanos e a sexualidade integra a experiência humana. A sexualidade faz parte da história de cada um, de cada uma de nós. Não tem como separar o que eu vivo das concepções e valores que eu tenho hoje. Aí você pensa assim, mas Marcela, se não dá para separar como eu penso sobre a sexualidade das minhas concepções e valores, então eu não vou conseguir ouvir a outra pessoa de uma forma neutra. A questão sobre esse conceito de neutralidade não é eu não ter nenhuma espécie de concepção e valor. Não é eu não ter nenhuma espécie de julgamento ou de preconceito, como naquela última frase, que é a única que a gente vai entrar na discussão, né? Que para escutar alguém eu não posso ter meus preconceitos. Vamos pensar assim, preconceito tem a ver com a gente ter um conceito anterior a ter vivido aquela situação, compreendido mais sobre aquele tema, recebido mais informações, ouvido quem viveu, é um conceito prévio. Claro que muitas vezes os nossos preconceitos, eles vêm com uma carga negativa, vêm com uma resistência, vêm com um incômodo em entrar em contato com aquele conteúdo, com aquela situação. Isso, sem dúvidas, precisa ser trabalhado, né? O preconceito, como, eu não quero nem saber sobre esse assunto, eu não quero nem saber sobre esse tema, é algo que precisa ser trabalhado, entender os motivos dessa resistência, entender os motivos que aquele tema gera essa reação. De uma forma geral, né, esses preconceitos negativos são o que mais prejudica uma compreensão mais aberta, uma compreensão mais ampla sobre a sexualidade. Mas, se alguém diz assim, eu não tenho preconceito, imagina, eu não tenho, nunca tive, não há preconceitos. Isso não é verdade. Não tem como ser verdade. No sentido de que todos nós vivemos em uma cultura. Quando a gente fala sobre cultura, é como se fosse um peixe nadando numa água. A água é a cultura e nós estamos mergulhados, nós estamos imersos. E vivendo na cultura que vivemos, existem concepções nessa cultura em que estamos imersas e nós carregamos, são pré-concepções, são preconceitos. O movimento que é preciso fazer é olhar para esses preconceitos e entender como eles são frutos da minha história, como eles são frutos das minhas relações. Como que eu aprendi sobre sexualidade? Desde a infância, são trazidos valores, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal,
o que é desejável, o que é reprovável, o que é valorizado, o que é desvalorizado, desde o início, né? Onde que a gente escuta sobre esses valores? Não necessariamente eles estão ali escritos em algum lugar, em um documento, numa regra, ao contrário. Geralmente eles estão lá, atravessando essa água em que nós estamos mergulhados. Nós vamos aprendendo na nossa família, as referências familiares, nós vamos aprendendo nas escolas que nós estudamos, no contato com práticas religiosas, quem frequenta alguma religião ou quem frequenta mais de uma religião, no contato com os meios de comunicação, o que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente lê, o que a gente acessa. Então, as nossas concepções sobre a sexualidade vão sendo aprendidas, né? Nos círculos familiares, nos círculos escolares, nos círculos religiosos, nos meios de comunicação, nas nossas amizades, nas relações que são significativas para nós. E aí nós temos um conjunto de parâmetros sobre que formas de viver a sexualidade são consideradas valorizadas, aceitas, bem-vindas, até mesmo naturalizadas. É natural viver a sexualidade assim. E que formas são consideradas desviantes, inadequadas, indesejáveis. São conteúdos que nós vamos carregando. Então, para trabalhar com sexualidade, não significa que esses conteúdos não façam parte da nossa experiência. Para trabalhar com sexualidade, significa que nós vamos olhar para eles, identificar que eles fazem parte das nossas concepções, perceber que tem a ver com como foi que nós aprendemos. Da mesma forma, pode ser que eu escute alguém pela primeira vez, seja num contexto clínico, seja na reunião numa escola, seja num contexto de atenção à saúde, eu trabalho numa instituição, nos mais diferentes contextos. E às vezes a pessoa vai fazer uma fala muito preconceituosa, a pessoa vai fazer uma fala até mesmo violenta, discriminando, excluindo. E a minha primeira reação vai ser de indignação, vai ser de revolta. Mas eu também vou precisar fazer esse movimento. Não, espera. Como foi que essa concepção foi construída ao longo da história de vida dessa pessoa? Que referências, que aprendizados essa pessoa viveu para construir uma visão que é excludente, discriminatória? E como que nesse espaço que eu, como profissional da psicologia, posso promover, pode haver o diálogo sobre essa forma de compreender, pode haver a possibilidade de outras perspectivas serem apresentadas, outras informações. Às vezes, entrar em contato com relatos, entrar em contato com narrativas, entrar em contato com explicações e com conteúdos que essa pessoa nunca ouviu antes. Então, quando eu trabalho com grupos sobre sexualidade, algo que eu escuto bastante é: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E ainda mais, nossa, eu nunca tinha falado disso. Então, ao invés de, ao ouvir uma concepção preconceituosa, ao ouvir um posicionamento discriminatório, a gente reagir com hostilidade, com revolta, com indignação, é importante esse movimento de como foi que nós aprendemos sobre essas ideias, essas concepções, essas atitudes. Para a gente ter esse preparo de, ao escutar alguém, ir identificando e contribuindo para que a pessoa também identifique como que essa concepção foi construída ao longo da história de vida, é importante que a gente faça esse movimento com a gente também. Então, voltando agora no nosso jogo de concordo e discordo, né, foram várias as nossas frases, né, frases sobre desejos sexuais, sobre prazeres sexuais, sobre a saúde sexual, sobre os relacionamentos, sobre o amor, sobre o desenvolvimento, sobre a educação, frases sobre nossos sentimentos, nossas expectativas, muitas das frases, mas a frase que eu queria voltar, deixa eu ver aqui que a nossa apresentação não está abrindo.
A frase que eu queria voltar é essa aqui. Para atuarmos profissionalmente em relação ao tema sexualidade, é importante não termos nenhum tipo de preconceito, nem sermos influenciados e influenciadas por nenhum tipo de julgamento moral. Na verdade, este exercício, né, como é que foi para vocês pensar sobre as questões propostas? Quando a gente pensa sobre frases que falam o que é o amor, como viver o amor, o que é o sexo, como viver o sexo, o que é ser mulher, como a gente vive sendo mulher, o que é ser homem, como é viver sendo homem, isso vai mobilizando na gente nossas concepções, valores e atitudes. De alguma forma, dá para pensar assim, nossa, será que essa minha forma de pensar é um preconceito? Será que essa minha forma de pensar pode ser discriminatória para alguém? Será que nessa minha forma de pensar tem um julgamento moral? E a minha resposta é: sim, é possível. É possível não necessariamente por haver na sua vida hoje e na sua história de vida uma concepção, um valor, uma atitude em relação à sexualidade. Mas quando a minha forma de compreender, a minha forma de valorar, a minha forma de agir, eu tomo como um modelo, como se as pessoas devessem pensar assim também, devessem sentir assim também, devessem viver assim também. Então, mais do que dizer eu não devo ter concepções, o que eu preciso pensar é quais são as minhas concepções e como que eu posso não tomar as minhas concepções como um parâmetro para julgar as concepções de outras pessoas. Como é a minha forma de viver, de valorar, e como eu posso, conhecendo mais dessa minha forma de viver e de valorar, não tomar como uma régua, como um filtro, que eu vou lá e vou dizer se a forma de outras pessoas deve ou não ser assim. Pensando sobre essas questões, inclusive para nós, né? Se eu fizer essa mesma atividade no fim do ano, se eu fizer essa mesma atividade em um outro momento da vida de vocês, vocês podem responder de uma forma diferente, ter experiências diferentes, até mesmo no momento de concordar ou discordar, vocês podem ter ficado em dúvida de acordo com diferentes momentos que vocês viveram, diferentes situações, diferentes relacionamentos, diferentes conflitos pessoais. A questão é não tomar essas concepções como fixas, cristalizadas e, principalmente, não imaginar que as pessoas devem pensar como nós, têm que pensar como nós. E sim, escutar as histórias de vida, percebendo que também as nossas concepções, atitudes e valores são frutos da nossa história de vida. Então, quando eu vejo essa frase, para atuar profissionalmente em relação ao tema sexualidade, é importante não termos nenhum tipo de preconceito, nem ser influenciado por nenhum tipo de julgamento moral. O primeiro movimento é: não é possível. Nós temos preconceitos, nós temos julgamentos morais. O que a gente pode é cuidar para identificar. E identificando, cuidar com informações, ouvindo relatos, tendo contato com concepções e experiências diferentes, para que a nossa compreensão seja mais ampla. Percebendo que eu tenho alguma forma de preconceito, para mim, o amor é isso. Para mim, ser homem precisa ser assim. Para mim, o sexo, se eu tenho alguma forma de preconceito, eu preciso identificar e trabalhar para que essa minha forma de pensar não interfira na minha escuta, não me impeça de receber outras experiências e também para que eu não tome como modelo para as escolhas, para as formas de viver, de sentir e de desejar de outras pessoas. A mesma coisa o julgamento moral. Geralmente a gente acha que julgamento moral é necessariamente um pensamento conservador, né? Eu falo assim,
né? É necessário que as pessoas, que a virgindade seja até o casamento. Eu acredito que o amor é para a vida inteira, é eterno. Eu acredito que a mãe deve ser aquela que fica em casa e não trabalha. Essas são, sim, concepções morais e tem a ver com referências e valores morais. Mas é também um julgamento moral quando eu digo assim, para mim, essa coisa de amor não existe. Para mim, essa valorização da virgindade não tem nada a ver. Isso das mães ficarem em casa, eu discordo. Isso também é um julgamento moral, né? Um julgamento moral que muitas pessoas acreditam, eu sou mais livre por pensar assim, mas se a sua referência de liberdade restringe o que você acredita que as outras pessoas podem sentir, pensar e desejar, se a sua referência de liberdade desvaloriza, deslegitima e deprecia escolhas de outras pessoas, é um julgamento moral, não é uma concepção de liberdade. Então, mesmo quando a gente diz assim, eu sou super crítico, eu não acredito nessas coisas de amor, na verdade isso não é uma criticidade, é um julgamento moral, porque quando alguém for me trazer suas concepções, idealizações sobre o amor, minha escuta vai estar fechada, minha escuta vai estar obstruída. Então, para atuar profissionalmente em relação ao tema sexualidade, é importante que a gente perceba que nós temos preconceito, perceba que nós temos julgamento moral, que isso faz parte do fato de nós termos uma história, isso faz parte do fato de nós vivermos em uma cultura e que o movimento necessário é identificar para buscar ampliar a nossa compreensão e também para perceber que nenhuma forma minha de pensar vai ser como um modelo de como as pessoas devem pensar. Nenhuma forma minha de sentir vai servir como um modelo que as pessoas deveriam se encaixar naquela forma de sentir. Nenhum valor que seja meu vai servir como um parâmetro do que deve ser um valor para as outras pessoas. E assim nós vamos construindo uma forma de compreender a sexualidade e uma forma de atuar em psicologia, uma postura profissional em psicologia que permita essa escuta, essa sensibilidade, para que a gente realmente possa reconhecer como as experiências são múltiplas e diferentes e abrir esse espaço para que as pessoas possam se expressar, possam elaborar suas concepções, atitudes e valores sem a interferência das nossas concepções, atitudes e valores como se fossem um modelo, como se fossem um padrão. E aí, pensando a sexualidade como a psicologia como uma prática que promove saúde, e sendo a psicologia uma prática que promove saúde, também reconhecendo a sexualidade como um campo que a gente pode promover uma compreensão da sexualidade como ligada à saúde, ao cuidado, aos direitos e ao prazer.